Excelência, a memória. Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência, a memória. O prefeito Paulo Maluf, quando governou São Paulo entre 93 e 97, sofreu aqui uma oposição muito forte. No único dia, por exemplo, os vereadores conseguiram derrubar 5 vetos da prefeitura. E o nosso entrevistado de hoje era terrível, viu, gente? Não deixava passar nada. Ele cobrou promessas não cumpridas de Maluf, foi contra o prolongamento da Avenida Faria Lima, denunciou o abandono das escolas e, por outro lado, trabalhou em legislações inovadoras para a época, como a da poluição sonora e o Estatuto do Magistério. Maurício Faria, vereador de 89 a 96, foi militante de esquerda desde a juventude e hoje integra o Tribunal de Contas do município, TCM. É uma honra receber o senhor aqui. Muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço o convite. Para mim é sempre uma sensação forte estar na Câmara Municipal. Eu vivi 8 anos da minha vida como vereador, né, trabalhando com muita intensidade. Então tenho um vínculo, né, de memória e de certo pertencimento com a Câmara Municipal. Então é muito bom para mim estar aqui dando esse depoimento. Intensidade, acho que é a palavra certa para esse período do senhor aqui. Exatamente. Eu tive a oportunidade de ter 2 mandatos de vereador bem diferentes. Distintos. Um mandato como situacionista no governo da prefeita Luiza Erundina, fui líder da bancada do meu partido da época, o PT, e fui líder de governo da prefeita Luiza Erundina, e depois fui vereador de oposição na gestão do prefeito Paulo Maluf. Nas 2 legislaturas havia uma circunstância, uma situação da Câmara Municipal de São Paulo que era um debate em plenário muito intenso, um debate de ideias, de propostas muito forte em plenário, né? Então nós tínhamos, inclusive, oradores e vereadores que usavam a tribuna com muita força, né? Tanto de um lado como do outro, né? Do ponto de vista da oposição, então, nós tínhamos, você disse que entrevistaram o Pedro Dalari, né? Também o José Eduardo Martins Cardoso, também, que depois se tornou até ministro da Justiça, que era também um orador importante. Do outro lado, nós tínhamos, por exemplo, o Brasil Vita, que era reconhecidamente um grande orador do situacionismo malufista na época. Então, era um período de uma disputa de plenário muito forte nas ideias, né? Isso mudou um pouco no parlamento brasileiro. O debate de ideias no parlamento ele ficou menor, né? Hoje predominam mais as articulações de bastidores, os acordos políticos. O debate propriamente de ideias ele ficou um tanto, vamos dizer assim, reduzido, né? Mas aquele período não. Era um período de muito debate de ideias, de propostas, a visão dos partidos. Os vereadores da época ainda tinham um alinhamento com correntes ideológicas da cidade. Então, por exemplo, o vereador Antônio Sampaio ainda era um herdeiro do ademarismo, do Ademar de Barros. O Brasil Vita era um herdeiro do janismo, Jânio Quadros. E o PT era herdeiro das tradições de esquerda na cidade. Então, havia no debate a presença de concepções ideológicas, de correntes ideológicas que tinham história na cidade, né? Então, houve uma mudança no Brasil nesse sentido, né? O peso das ideologias, o peso dos programas partidários diminuiu, né? Então, foi um período que eu vivi, que foi um período marcado por debate de ideias. E, em relação ao Maluf, de fato, eu me empenhei muito, junto com outros vereadores, na oposição ao prefeito Maluf na época. Era uma oposição difícil, o prefeito Maluf tinha muita força política, né? Mas nós agimos com convicção e fizemos muitas coisas para exercer uma oposição democrática ao prefeito Maluf, e eu me empenhei em várias situações, né? Você citou, por exemplo, a obra da Faria Lima, né? Quando o prefeito Maluf anuncia a obra de prolongamento da Faria Lima, esse projeto primeiro da obra, ele invadia a Vila Olímpia, que era naquela época um bairro de casinhas, de comunidades, né? Então, um bairro tranquilo. Então, ia haver um corte, um rasgo dentro do bairro da Vila Olímpia. E os moradores da Vila Olímpia, com espírito comunitário, se organizaram num movimento contra aquele tipo de projeto.
né? E aí houve muita mobilização, muita participação cidadã, e o Maluf enfrentou dificuldades, né? Teve um momento, especialmente da obra da Faria Lima, que foi marcante, que foi o momento em que os tratores da prefeitura iriam derrubar uma igreja, que era uma igreja da comunidade japonesa daquela região de Pinheiros, uma igreja construída quando veio a primeira onda de imigrantes japoneses e que tinha uma força de memória para aquela comunidade, uma força de passado muito grande. Então, essa comunidade de descendentes de japoneses se mobilizou para preservar a igreja e foi uma resistência fantástica, né? A igreja, no dia em que a igreja foi demolida, os tratores da prefeitura tiveram de parar diante de jovens senhoras que se colocaram na frente dos tratores porque não aceitavam aquela violência contra a sua cultura, contra a sua história, né? Acabou o movimento tendo que ceder, a igreja foi demolida, mas houve a promessa que foi cumprida de construção de uma igreja substituta que está lá até hoje, naquele complexo do Instituto Tomiotaki ali, né? Então, foram períodos, né, de muito engajamento cidadão, né, movimentos assim, comunitários, e o Maluf enfrentava esse tipo de oposição, né? Então, eu participei muito do movimento chamado Movimento da Faria Lima, me orgulho disso, acho que foi um movimento importante. Depois, inclusive, eles tiveram que rever o projeto, houve uma adaptação do projeto. Por conta disso. De tal maneira que o trecho da Faria Lima que iria passar na Vila Olímpia, ele preservava essa configuração das casas, de um ambiente mais tranquilo. Ele respeitou, em termos de uso do solo, esses interesses daquela comunidade. Depois as coisas se alteraram com o tempo, mas houve algum tipo de concessão que ele teve que fazer ao movimento, que foi um movimento muito forte, que ele mexia com a cidade, né? Vou pedir licença para o senhor para a gente voltar um pouquinho, então, para essa primeira legislatura, que foi quando o senhor era da situação, como o senhor falou, como líder, vice-líder da prefeita Luíza Erundina, mas que foi dando uma experiência para o senhor chegar até nesse ponto, né, de combativo, de ser um vereador combativo, como o senhor foi na época do Maluf. Como é que foi essa primeira legislatura aqui? A gente sabe que a prefeita Luíza Erundina, numericamente, não tinha uma base. Ou seja, ela não fazia o que hoje a gente vê, que é contar os votos para se aprovar um projeto numa maioria. E aí eu sempre fico muito curiosa de saber como é que vocês faziam, porque vocês aprovavam. Havia essa situação, né, de uma Câmara Municipal que debatia ideias, né? Quando a prefeita assume, a Luíza Erundina era uma deputada estadual que não era uma liderança política de grande projeção, não era conhecida amplamente. E ela se elege numa eleição que ainda era de um turno só, foi antes da eleição de 2 turnos, ela se elege com 30 e poucos % dos votos da cidade. Era uma maioria relativa, ela não teve uma maioria absoluta de votos, né? Então ela já se elege com essa situação, uma maioria relativa, uma maioria que não era absoluta na cidade. E há opções, há escolhas da Luíza Erundina que depois, na vida brasileira, se mostraram escolhas de grande coragem e de grande visão. Então, por exemplo, a Luíza, ela não aceitava a ideia do chamado presidencialismo de coalizão, né, que é essa alternativa que veio depois dos chefes de executivo criarem uma maioria automática, uma maioria fechada, distribuindo cargos, distribuindo espaços administrativos, e aí criando um alinhamento automático dentro do legislativo, de tal forma que, com isso, até a discussão ficava um pouco limitada, porque já havia uma maioria e ela se impunha. No caso da Luíza, ela não quis isso, ela não quis o que seria depois chamado de presidencialismo de coalizão. Ela disputava as suas propostas, os seus projetos, pelo seu conteúdo, disputava no campo das ideias, mobilizando a sociedade civil, mobilizando os movimentos sociais, para que eles induzissem a Câmara a votar. Então, havia essa relação, uma pressão popular cidadã sobre a Câmara Municipal, e isso foi feito durante todo o governo dela, né? Então, por exemplo, teve uma matéria que ela propôs que foi marcante, que foi o IPTU progressivo, a ideia de que o IPTU deveria ser cobrado de tal forma que os imóveis de mais alto valor
pagassem proporcionalmente mais. A ideia de você ter alíquotas diferenciadas, de tal maneira que quem tem propriedades de muito alto valor pagaria um pouco mais. Então, com isso, seria possível uma justiça fiscal, uma justiça tributária e uma receita forte. Foi uma discussão de conceitos. A ideia da tributação progressiva é uma ideia presente no mundo todo, como uma ideia correta, justa, de distribuir os impostos de uma maneira equilibrada. Esse debate foi um debate profundo na cidade e nós vencemos na época na Câmara Municipal. O IPTU progressivo foi aprovado. O problema é que depois ele acabou derrubado pelo Judiciário, no Judiciário. O pessoal ligado ao Maluf foi ao Judiciário e o presidente do Tribunal de Justiça, à época, deu uma liminar derrubando o IPTU progressivo. Mas, de qualquer maneira, eu estou dando um exemplo de como a matéria do IPTU progressivo foi aprovada com debate de ideias, no debate de ideias, com a prevalência das ideias, né? Isso era muito importante com ela. Quando ela assume e nomeia o seu secretariado, era impressionante a sensação que eu tinha na Câmara Municipal, porque era o Paulo Freire, o secretário da Educação, que era considerado o maior educador brasileiro de prestígio internacional. Era o Dalmo Dallari, um jurista de reconhecimento também nacional, professor com obras que eram referência nos cursos de Direito. Era a Marilena Chauí, era o Eduardo Jorge. O Eduardo Jorge tinha sido o formulador do SUS na Constituinte. E o SUS hoje, com a pandemia, se vê o que é o SUS, como é um trunfo do Brasil ter o SUS, com todas as dificuldades, problemas, limitações. O SUS se mostrou, na pandemia e antes dela, um dado da realidade brasileira essencial. O Eduardo Jorge, que era o formulador do SUS na Constituinte, foi o secretário da Saúde. Então, o Amir Cair, o secretário de Finanças, que teve o princípio do equilíbrio fiscal presente na gestão dele como secretário. Então, era impressionante. Quando chegava em plenário, eu tinha uma relação, havia um respeito mútuo, né? Eu, por exemplo, tinha uma boa relação pessoal com o Arnaldo Madeira, que foi depois deputado federal, foi líder de governo do Fernando Henrique. Nós éramos opositores, mas tínhamos respeito um pelo outro. E ele admitia, ele dizia, olha, Maurício, eu sou oposição, eu vou continuar fazendo oposição no campo das ideias, mas eu reconheço que esse secretariado é um secretariado qualificado. Eu tenho que debater ideias para me opor a um Paulo Freire. Me exige de mim debater ideias, ter argumentos, porque é um homem qualificado. Eu tenho que ter uma postura equilibrada diante de um Dalmo Dallari. Então, a oposição tinha respeito pelo secretariado da Luiza Erundina, pela qualidade das figuras, pela sua capacidade, pela sua idoneidade também, né? Então, foi um período que foi muito rico. Eu tenho muita satisfação de ter vivido esse período na Câmara Municipal, de tanto debate de ideias e de participar de um governo que depois se mostrou um governo com uma chefe de governo que tinha valores, tinha princípios, que depois se mostrou que o Brasil poderia ter seguido outros caminhos, né? Eu acho, por exemplo, que o Brasil precisaria discutir essa experiência do chamado presidencialismo de coalizão, essas concessões para compor uma maioria automática, que esvazia o debate muitas vezes no parlamento. Não é uma questão, não estou me referindo à Câmara Municipal, é um problema geral do Brasil, né? Então, eu vivi essa época, né? Como eu digo, você tem uma Câmara Municipal com o Arnaldo Madeira, com o Marcos Mendonça, também vou citar o Marcos Mendonça. Naquele período houve o advento do governo Collor. O Collor, como presidente, ele desencadeia uma ação de destruição da cultura brasileira, né? E aí surge um colapso das atividades, das ações culturais. O Marcos Mendonça, que era um vereador de oposição, atuante, ele apresenta um projeto de lei para que houvesse aquilo que depois a Lei Rouanet fez, ou seja, as empresas poderem fazer isenções tributárias e aquele valor que era não recolhido ser destinado a atividades culturais. Um incentivo fiscal. Ele apresenta um incentivo fiscal. Ele apresenta o Marcos Mendonça, a proposta dele, numa formulação ainda, vamos dizer assim, improvisada, de certa maneira, mas a ideia era boa. Aí eu vou para a Luiza e digo, olha, tem essa proposta do vereador Marcos Mendonça, que ela é uma proposta boa, a ideia é boa. Eu acho que nós devemos ajudar essa ideia a se pôr de pé, a prevalecer.
ela disse, a ideia é boa, eu expliquei para ela, olha, a cultura brasileira está num momento de muita crise, pelo que o presidente Collor está fazendo com a cultura no país. O Marcos Mendonça está propondo que se dê um fôlego para a cultura, que se dê um respiro para a cultura na cidade, e eu acho que nós devemos apoiar. Ela falou, então nós vamos apoiar. Ele é de oposição, ele me combate, mas se a ideia é boa, eu vou apoiar. Veja a grandeza, veja a grandeza. Aí nós apoiamos e surgiu a chamada Lei Mendonça. A Lei Mendonça, ela se construiu na regulamentação em grande parte. O texto da lei é muito conciso, é muito básico. Aí na regulamentação feita por ela, com a participação do Marcos Mendonça, é que a lei ganha corpo, se implanta e foi realmente positiva para a cultura na cidade. Então, eu estou dando alguns exemplos de como havia consideração pelas ideias, por valores, né? E eu acho que isso o Brasil precisaria recuperar. Vamos falar um pouquinho mais disso, então, no próximo bloco. Vossa Excelência, a memória volta já, não sai daí. Até mais. Vossa Excelência, a memória.